Sim, na verdade, vivemos em um universo sem Deus e somos produtos de um processo de seleção natural. Qual é a base para a compaixão? Há duas respostas possíveis para isso, e acredito que ambas são válidas. Uma é simplesmente que evoluímos para ter compaixão, que somos seres empáticos. Talvez porque somos seres sociais e nos saímos melhor realmente cuidando uns dos outros. Por isso, nos importamos emocionalmente e há muitas evidências psicológicas sobre isso. Também podemos argumentar que isso responde à afirmação de Dinesh de que não existe moralidade objetiva sem Deus. Também poderíamos argumentar que é porque somos capazes de raciocinar, que somos capazes de perceber que os interesses dos outros são como os nossos. Então eu sei que eu sofro, e sei que eu odeio isso. Por exemplo, se eu estou deitado ali com dor, doente, incapaz de me ajudar. E então, eu vejo outra pessoa, certo? Obviamente. Sabe, como o bom samaritano aqui. Se preferir, eu vejo outra pessoa doente e com dor. Então eu penso que ela deve estar sofrendo como eu sofreria. Eu odiaria estar nessa situação. E eu posso ajudar, posso dar um pouco de dinheiro. Eu tenho de sobra. Eu posso levá-los até a hospedaria, ou seja lá o que for, e posso ajudá-los com pouco custo para mim. Por que eu não faria isso? Eu não acho que você precise acreditar em Deus para ter essa visão. Acho que você pode simplesmente pensar assim. Porque somos seres racionais, capazes de nos colocar no lugar dos outros. Bem, se existisse um Deus e se ele tivesse revelado sua vontade sobre o que é certo ou, Errado. de forma clara e indiscutível, Uma linguagem que todos aceitássemos. Então talvez você pudesse seguir essa linha. Talvez você pudesse dizer: Deus realmente nos revelou o que é certo ou errado. Mas ele não fez isso. É notável como pessoas religiosas muitas vezes citam textos sagrados como fonte principal do conhecimento moral. E então ignoram metade, a metade inconveniente, é claro, do que ele realmente diz. E temos muitos exemplos disso no mundo cristão hoje em dia, inclusive neste país. Bem, vivemos em uma sociedade em que a maioria das pessoas, de qualquer forma, diz que é cristã. E, no entanto, ignoram a insistente repetição de Jesus nos evangelhos de que todos, e especialmente os ricos, devem dar aos pobres. Você se lembra dessa parte? Você se lembra quando ele disse ao homem rico: venda todos os seus bens e dê aos pobres. Caso não tenha entendido a mensagem, ele disse: é tão difícil um homem rico entrar no céu quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Parece que não é uma boa ideia continuar rico se você quer ir para o céu, não é? Mesmo assim, ainda há muitos cristãos ricos neste país. Esse é um trecho do Evangelho que eles realmente não parecem querer seguir. Existem ainda vários outros mandamentos, muitos no mesmo contexto. Ele sugeriu que quem faz banquetes convide pobres, aleijados, coxos e cegos. A maioria de vocês provavelmente fez um banquete na última quinta-feira. Levantem a mão aqueles que convidaram os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Não vejo muitas mãos, vejo uma ou duas mãos. Muito bom, parabéns. Isso é excelente. É bom de ver. Mas há cerca de 800 pessoas nesta sala, e eu vi uma dúzia de mãos, mais ou menos. Talvez seja isso. Eu acho que nós realmente não estamos recebendo nossa orientação. As pessoas, os cristãos, geralmente não seguem. Eles escolhem seletivamente quais partes da Bíblia querem seguir. Considere o que Jesus teria dito sobre o divórcio. Divórcio, ele disse. Ou é simplesmente errado em todos os casos, dependendo de qual parte dos evangelhos você lê, ou só é permitido em caso de adultério. Não há muitos cristãos. Há alguns, mas não há muitos cristãos que seguem isso, e ainda menos que realmente aderem. A ideia de que casar com uma mulher divorciada é adultério. Não vejo muitos cristãos recusando casar com mulheres divorciadas, mas isso não parece valer para homens divorciados. Aliás, não tenho muita certeza de qual é exatamente a base dessa distinção. Por outro lado, os cristãos neste país parecem achar que recebem muita orientação de Deus. Cristianismo. Sobre opiniões a respeito do aborto, sobre o uso de células-tronco obtidas de embriões, sobre a homossexualidade. Não há nenhuma orientação clara nos evangelhos, de qualquer forma, no Novo Testamento, sobre isso.
Alguns afirmam que usam tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, mas ao ler o Antigo Testamento, há declarações e ordens surpreendentes atribuídas a Deus. E o seu trabalho de decidir quais delas você quer seguir fica mais difícil do que nunca. Por exemplo, Deus explicitamente defende o genocídio no Antigo Testamento. Essa passagem é frequentemente lida na igreja. Mas veja Números 31, onde Deus ordena aos israelitas que executem sua vingança contra os midianitas. E quando eles vão até lá, destroem as aldeias, matam o gado e massacram os homens. Trazem de volta para Moisés as mulheres e as crianças. E Moisés fica irritado. Moisés disse: "Por que vocês pouparam as mulheres e as crianças? Vão e matem-nas. Vão e matem todas as mulheres que conheceram homens deitando-se com eles e matem todos os meninos. Mas as meninas que não conheceram homens, fiquem com elas." É daí que você quer tirar sua orientação moral? Acho que não. As Escrituras não servem como guia moral. Para usá-las, é preciso aplicar nosso próprio julgamento. Devemos decidir por nós mesmos o que é certo ou errado. E é isso que fazemos. Seja vendo as Escrituras como texto sagrado ou apenas como obra literária para debate e reflexão. Mas eu quero abordar o ponto que João levantou tanto em suas observações iniciais. E novamente agora que o cristianismo se baseia em um fato histórico, a ressurreição de Jesus. A evidência para esse fato histórico é extremamente frágil. Esse é o problema de tentar se apoiar nisso. Não temos nenhum documento contemporâneo que ateste isso. Sabemos, por meio da crítica bíblica e de novos estudos, que os chamados evangelhos que lemos foram escritos consideravelmente depois disso. Eles podem ter uma fonte anterior, às vezes chamada de quê, mas essa também foi escrita pelo menos uma geração depois disso. Então, a ideia de que Jesus ressuscitou é algo que aparece na literatura, que foi escrita muitos anos depois pelos cristãos. Mas, é claro, sabemos que existem muitas tradições religiosas diversas que fazem todo tipo de afirmações sobre fatos históricos. E a ideia de um Deus que ressuscita, que volta à vida, também não é exclusiva do cristianismo. Nós encontramos isso em outras tradições antropológicas e em tradições da época que estudamos. Então, eu acho que realmente apoiar muito essa afirmação como um fato histórico é extremamente frágil. E especialmente porque isso parece violar todas as leis da natureza que conhecemos e entendemos, precisaríamos de evidências particularmente fortes para acreditar nisso. Esse é um ponto destacado por David Hume. Para acreditar em milagres, seriam necessárias evidências extraordinárias. Hume acreditava que esse tipo de evidência nunca seria possível. Não diria que nunca teria esse tipo de evidência, nem que seria inconcebível ter eventos tão bem documentados e testemunhados. Isso, mesmo que parecessem ir contra todas as leis da natureza que conhecemos, ainda assim, você acreditaria neles. Mas, certamente, a ideia de que Jesus ressuscitou dos mortos não é algo que possamos afirmar ser bem conhecido. Na verdade, eu diria que praticamente não há fatos sobre a vida de Jesus que você possa realmente considerar como bem conhecidos e bem documentados. Mas isso provavelmente nos levaria longe demais. Pelo menos essa afirmação histórica central, eu acho, é algo para o qual você realmente já precisa ser um crente com fé, para dizer: é nisso que vou basear minha crença. Apesar do fato de existirem tantas outras tradições religiosas que afirmam todo tipo de coisas incríveis, ao que me parece. Outro argumento poderoso contra qualquer religião em particular, incluindo o cristianismo, incluindo o monoteísmo, é que, se olharmos para esse fato do ponto de vista sociológico, sabemos que a probabilidade de ser um cristão crente, é esmagadoramente maior. Se você fosse filho de pais cristãos e ou crescesse em uma sociedade cristã, e se você fosse filho de pais muçulmanos crescendo na Arábia Saudita, é esmagadoramente provável que você teria sido muçulmano. E podemos dizer o mesmo sobre outras religiões. Isso, eu acho, torna mais difícil acreditar novamente. Não impossível, mas
torna mais difícil acreditar, ter confiança na sua crença em qualquer religião específica. Porque parece que fatores sociológicos têm uma influência tão poderosa. Em vez de simplesmente olhar para as evidências e os argumentos e chegar à conclusão de que uma religião é verdadeira ou a outra.